Bom dia. Vamos à nossa aula virtual, né? Vamos fazer uma pequena revisão sobre os pronomes. Aí estamos aqui o slide e vou passar a cada explicação. Vamos ter a questão o que pode ser usado, o que não pode ser, como pode ser ou não, tá certo? Então vamos lá. Pronomes Review. Como vocês podem ver, do primeiro ano. Então temos aqui, temos do caso reto, oblíquo, adjetivo possessivo, pronome possessivo e pronome reflexivo. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos falar um por um, certo? Para que vocês foquem e tenham uma definição legal. Primeiro aqui, o reto. Temos os pronomes pessoais do caso reto, que são o sujeito. Pronome pessoal do caso oblíquo são justamente os objetos. Como assim? O reto faz a ação. Oblíquo sofre a ação. Então, geralmente vem após o verbo, uma preposição e tal. Temos os adjetivos possessivos, ou possessive adjectives, que nesse caso são aqueles que necessitam ao lado de um substantivo. Então vai ter o adjetivo e o substantivo. Temos os pronomes possessivos, possessive pronouns, que são aqueles que substituem o adjetivo e o substantivo. Geralmente vem no final da oração. Isso não impede que possa vir no início da oração também. Temos aqui reflexive pronouns, ou pronomes reflexivos. Nesse caso, esse pronome ele tem outras utilizações, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então temos eles aqui, ó, tá? Neste caso aqui, os pronomes pessoais, como eu falei, são dois. São os pronomes pessoais do caso reto, que a gente chama em inglês de subject pronoun, e pronomes pessoais do caso oblíquo, que seria object pronoun. Então seria subject pronoun, pronome do sujeito, e object pronoun, pronome do objeto. Então temos aqui, ó, os pronomes pessoais são usados como sujeito na frase, nesse caso o caso reto, podendo, quando necessário, ser substituídos pelos nomes, então, pelo substantivo. Então, vamos lá. Raymond is a magician. He is a magician. Verifique aqui, ó. Raymond foi substituído pelo pronome he. The orange is good. It. The orange, it. Jane is a dancer. She is a dancer. Rose and Jane are dancers. Rose and Jane, duas pessoas da terceira pessoa do singular. Então, se são duas pessoas da terceira pessoa do singular, então seria o quê? Terceira pessoa do plural. Então, they. Então, aqui, ó. They are dancers. Ok? A próxima. E como são eles? Vamos lá. Agora a gente vai ver os pronomes e vamos ver ao lado a sua tradução e a sua utilização. I, eu. Nesse caso, o I tem uma coisa bem interessante sobre ele. Ele nunca pode ser escrito na letra minúscula. Sempre vai ser letra maiúscula. Ah, professor, e de onde foi que veio essa origem e tal? Bom, na gramática não tem uma explicação sobre isso. Pressupõe-se que, como a língua inglesa de origem inglesa, como o nome já fala, lá é a monarquia, então pressupõe-se que esse I seja referente a eu, o rei ou a rainha, mas nada que tenha na gramática especificando isso. Mais à frente, temos o you, que é você ou tu, he, ele, nesse caso terceira pessoa do gênero masculino, né, do sexo masculino, she, ela, referente à pessoa do sexo feminino, ok? E temos aquele neutro, que é o it, aqui, it, ele ou ela. Neutro. Então, como assim neutro? Objetos, fenômenos da natureza, animais, enfim. A gente pode usar como exceção para o it a palavra baby, porque baby a gente fala sobre um ser humano recém-nascido e não importa a questão se ele é um menino ou se é uma menina, porque a palavra baby é neutro, ok? Aí temos aqui we, nós, you, você ou vós, they, que é o plural, tanto de he, quanto de she, como de it. Então, they vai ser o plural deles três, tá? Então, ele, eles, ela, elas,
Então, ele ou ela neutro, eles ou elas também neutro. Então, seria o they, tá certo? Pronome oblíquo, como eu já tinha falado, aquele do objeto. Então, a pessoa que sofre a ação. Então, vamos lá. Substitui o objeto da oração, vem após um verbo ou após preposições, né? Como eu falei anteriormente. Então, temos alguns exemplos aqui para a gente dar uma relembrada, refrescada na memória. Então, aqui, Ted and Paul are friends of Joe and Jane. Ted e Paul são amigos de Joe e Jane. John e Jane aqui é o objeto. Ted e Paul é o sujeito, tá? Então, ele faz a ação e ele sofre a ação. Se a gente for substituir, vai ficar o Paul e Jane, na realidade, nesse caso seria o Dan, né? John and Jane, Dan. E aqui, there is nothing between Paul and me. Paul and me. Então eu estou me incluindo. Então nós. Qual seria o pronome pessoal oblíquo, né? Do caso oblíquo, que a gente utilizaria para nós, né? O we não pode. Por quê? Porque o we é pronome pessoal do caso reto. Nós, enquanto pessoas que fazemos a ação. Nesse caso aqui é nós no sentido de que sofre a ação. Então seria us. Vamos ver? Aqui. Us. Ok? São eles. Aí a gente vai ver agora justamente os pronomes pessoais do caso oblíquo, um por um. E estamos aqui, ó. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do singular, me, que em português seria me ou min. Min. Segunda pessoa, you, que pode ser ti, ti ou li. Terceira pessoa masculina, him, que é o, lhe. Feminina, her, a, lhe. Neutro, it, o, a, lhe. Né? Porque no caso aqui, o neutro, como eu já tinha falado anteriormente, vem para a questão da animais, fenômenos da natureza, objetos, ou para a questão da pessoa, e isso é uma exceção, como eu já tinha falado, a palavra baby, o bebê. Né? E aqui temos o plural. Primeira pessoa do plural, as, como a gente viu no exemplo anterior, nós. Segunda pessoa, you, vós, os, as, lhes. Terceira pessoa, them, os, as, lhes. Certo? Nesse caso, a terceira pessoa é quando são duas ou mais pessoas na terceira pessoa do singular e aí eles, né? Paul and Jane, como a gente viu no exemplo anterior. Então, ele e ela, eles. Então, plural, tá? Então, vem aqui para o them. Temos uma outra frase aqui que diz assim, um exemplo. The afflictive woman wrote a letter to Jennifer. A letter, uma carta, então um objeto, então it. Jennifer, uma pessoa do gênero feminino, então her. Então temos aqui, ó, it, a letter, neutro, singular. Her, Jennifer, feminino, também singular, né? Por isso que aqui, Jennifer eu posso substituir por her e a letter eu posso substituir por it. Certo? Continuando. Temos também aquela questão da atenção. Então, depois de uma preposição, aí eu citei alguns aqui, ó. To, of, about, etc. Nesse caso, a gente tem que ter uma preocupação um pouco mais a fundo. Preste atenção no contexto sempre. Então, temos aqui. Devemos usar objective pronouns, pronomes do objeto. Então, aquilo que eu falei são pronomes que enfatizam quem sofre a ação. Então, aqui, seja qual for a função sintática. Então, a gente tem que analisar o contexto e verificar a necessidade de colocar, tá bom? Então, vamos aqui o exemplo. Some of the students are doing the lesson. Of, preposition, the students, nesse caso seria substantivo. Então, vamos aqui. Then, substitua the students por then. Ok? Por quê? Porque ele que está sofrendo a ação. Alguns dos estudantes estão fazendo a lição. Então, por conta da preposição, aí a gente vai colocar, mesmo que aqui eles estejam fazendo a ação, né? Então, a gente vai usar o then.
Aqui, lembre-se de que? Aí vemos aquela questão do coletivo. People, police, são palavras que muita gente confunde pensando que é uma palavra no singular. Só que ela está no coletivo, tá? Então, por exemplo, people pode ser traduzido como pessoas. Police, polícia. Então, pessoas, um conjunto, tipo uma população. Policy, o departamento de polícia. Então, são um coletivo. Então, aqui, ó, são coletivos, refere-se a um plural, portanto, deve ser substituído por they, se for sujeito, ou then, se for objeto da ação. Ok? Como children, por exemplo, né? Não termina em S, mas está no plural. Aí, nesse caso aqui, a gente vai adentrar aos possessivos. Adjetivo possessivo e pronome possessivo. O adjetivo possessivo, como o nome já fala, adjetivo, então palavra que qualifica o nome, então ela vai precisar de um nome. Então esse nome ao lado seria o quê? Um substantivo, tá? Então todo adjetivo possessivo precisa de um substantivo ao lado. Já o pronome possessivo, ele substitui esse adjetivo possessivo e o substantivo. Então fica sem precisar completar, como nenhum substantivo, tá? Então vamos ver aqui. Vem antes do substantivo, dando ideia de posse, como eu tenho falado anteriormente. Então temos aqui o exemplo. This is my car. My, adjetivo possessivo, e car, substantivo. Então, este é meu carro. They have their house. Eles têm as suas casas. Então, suas, no sentido de quem? Deles. Então, their house. Their, adjetivo possessivo, terceira pessoa do plural. My, adjetivo possessivo, primeira pessoa do singular. Tá? Verifique aqui, ó, substantivo. Car, house. Sempre tem que ter. Aí vamos ver o que eles significam, né? Então, my, primeira pessoa do singular. Então, my, como todo adjetivo em inglês, ele não tem essa diferença, por exemplo, de gênero, tá? Meu, minha. Nem de número, meus, minhas. Então, eu posso colocar tanto no singular, como no plural, e não vai mudar em inglês. Como eu posso colocar no sentido masculino, ou no feminino, numa palavra masculina, numa palavra feminina, e também não vai ter nenhuma mudança. Então, nem mudança, nesse caso, de gênero, nem de número. Então, vamos à frente. Your, teu, tua, teus, tuas, né? Também pode se traduzir como seu, sua, seus e suas, e nesse caso é usado quando falamos diretamente com uma pessoa. Então, eu falo com outra pessoa. Então, eu, você. Então, I, you. Então, my, né, minha fala, your, sua fala. Ou tua, né? His, terceira pessoa do singular, gênero masculino. Então, tem aqui, ó, para homens. Her, mesma coisa, para mulheres, é feminino. Então, dele, his, deles. O her, dela, delas. Seu ou seus, certo? Nesse contexto. Temos um neutro também, que nesse caso é o it. Então, dele ou dela, seus ou suas, seu ou seus, sua ou suas, enfim. Nesse caso é utilizado para objetos, animais e fenômenos da natureza, tá bom? Lembrando também, a única exceção que há é na palavra baby, que é vinculada a um ser humano, só que nesse caso não tem especificado da questão do gênero, então masculino ou feminino, baby, o bebê e pronto. Temos aqui our, nosso ou nossa, nossos ou nossas, their, deles ou delas. Você pode estar perguntando, professor, mas faltou your no plural. Sim, mas aqui é your, teu ou tua, teus ou tuas. Então aqui vai ser da mesma forma, tá? Vosso ou vossa, vossos ou vossas. Também pode ser usado assim. Por que são chamados de adjetivos e não pronomes? Vamos lá. Porque sempre são colocados antes de um substantivo, nos. Tá? Porque o que o adjetivo faz? Ele qualifica o nome. Então vai dizer que, por exemplo, a mulher, minha esposa, my wife,
Meu carro, my car. Minha escola, my school. E assim sucessivamente, tá? Então, preciso, o adjetivo possessivo, ele precisa de estar ao lado do substantivo. Sempre. Okay. My name is Jenny. What's your name? His name is David. Her house is in Rio. Oxford is famous for its university. Então verifique que aqui eu usei my name, your name, his name, her house. E aqui its university. Sua universidade. Universidade de quê? Oxford. Por isso que é neutro, it. Ok? Continuando. Aí vem um tópico bem interessante. Quando usar um pronome possessivo, o mais importante é perceber de que estamos falando. Por exemplo, se estou falando da primeira pessoa, se estou falando da segunda pessoa, se estou falando da terceira pessoa. Isso tanto do singular como do plural. Aí é importante eu também saber qual, nesse caso aqui, qual pronome possessivo eu vou utilizar. Lembra que eu falei que o pronome possessivo, ele substitui o adjetivo mais o substantivo, tá? Então, dependendo da frase, ele vai ficar subentendido. Eu não vou precisar colocar um outro substantivo para poder exaltar aquilo ali, aquela informação. Por exemplo, my car is black and yours. Esse yours no final, eu não coloquei carro novamente. Por quê? Até falei yours, que é o pronome possessivo, tá? Porque pelo contexto, eu sei que esse yours está falando sobre carro. Então, o seu carro. Então, my car is black and yours. E o seu? Aí você pode responder, mine is silver. O meu é prata, né? Mine is red. O meu é vermelho. E assim sucessivamente. Não precisa colocar o substantivo carro para que fique entendível, né? Que você entenda. Aqui, ó. His name is Pedro. His house is big. O nome dele é Pedro. Sua casa é grande. Uma coisa, quando a gente tem um adjetivo possessivo, a gente não vai colocar um artigo definido na frente, tá? Aqui, ó, o O. Isso é em português. Em inglês, não se coloca, tá bom? Aí, sua se refere a quem? Né? Sua casa, a casa de alguém. A Pedro, ele, homem, por isso se usa his. Por conta que é gênero masculino, tá certo? Seu, sua, seus, suas, não necessariamente é traduzido por your. Nesse caso, his é usado por conta da terceira pessoa do singular, tá? Aí temos aqui os pronomes, substituir o substantivo. Aqui, ó, Todd and son both their house now, it is theirs. Tom e Sam compraram a casa deles, na sua casa, agora. Eles estão lá, no caso, eles estão nela. Então, na casa deles, theirs. Eu não precisei botar casa de novo aqui para ser entendido. Por quê? Porque eu já usei a palavra house, que está vinculada a their, que sua casa, casa deles. Então, é deles. De quem? De Sam e Todd, Todd and Sam, ok? Pelo contexto, eu não preciso repetir a palavra house, porque está subentendido. Aqui, this car is ours, este carro é nosso. Não precisou dizer carro novamente, né? Vamos lá, aqui os pronomes possessivos, singular. Temos a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular. E o plural também, tem a primeira, segunda e terceira pessoas do plural. Então temos aqui no singular, primeira pessoa, mine. Segunda, yours. Terceira é subdividida em masculino, feminino e neutro. Masculino, his, feminino, hers e neutro, its. Tá? Com base aqui, a gente verificou que foi acrescido do S comparado ao adjetivo possessivo. Aí foi acrescentado na segunda pessoa e na terceira pessoa do feminino
né? Foi acrescido do S. Agora, não mudou totalmente a primeira pessoa, e na terceira pessoa masculina e neutro, não foi acrescido nada. Tá certo? Aí, professor, como é que eu vou saber? Bom, nesse caso, vocês têm que ver o contexto para saber se eu estou falando sobre ele, sobre ela, ou ele ou ela, no caso de, no sentido neutro. Temos o plural. Então, vamos lá. Primeira pessoa do plural, ours. Segunda pessoa do plural, yours. E terceira pessoa do plural, theirs. Todas essas aqui foi acrescido de S. É uma forma de vocês diferenciarem entre o adjetivo possessivo e o pronome possessivo. Lembrando, adjetivo possessivo precisa de um substantivo ao lado. Pronome possessivo não precisa, tá? O contexto já dá essa situação. Então, estamos aqui, são eles. Mine, meu, minha, meus, minhas, né? Your, teu, tua, teus, tuas. His, dele ou deles. Her, dela ou delas. It, dele ou dela, o neutro, né? Temos o ours, nosso ou nossa, nossos ou nossas. Yours, vosso, vossa, vossos ou vossas. E theirs, deles e delas. Tá? Então, theirs é o plural. Theirs é o plural tanto para he, como para hers, como para its. Tá? Então, vamos ver a concordância do pronome possessivo. Então, you have your own ideas and I have mine. Olha só, lembra aquela frase que eu falei do carro, no sentido da cor? O meu carro é preto e o seu. My car is black and yours. Aqui, ó. You have your own ideas. Você tem suas próprias ideias. E eu tenho as minhas. As minhas o quê? As minhas ideias. Mas aqui eu não coloquei ideia. Se eu colocasse a palavra ideia novamente, eu não poderia colocar o mine. Eu teria que colocar o my idea. O my ideas. Ok? Então, mine, primeira pessoa do singular. O pronome possessivo também concorda com o possuidor. Eu tenho que verificar eu, o possuidor e o possuído. Então, aqui, o pronome possessivo substitui o adjetivo possessivo, mas o substantivo foi o que eu tinha falado anteriormente. Então, logo, o pronome possessivo jamais será seguido de substantivo. Porque se eu colocar um substantivo ao lado de um pronome possessivo, ele não é um pronome possessivo. Então, tem um erro ali. Então, eu tenho que colocar o quê? Um adjetivo para ter substantivo. Tá? Ou eu substituo o adjetivo e o substantivo pelo pronome possessivo. Simples assim. Aqui, ó. You have own ideas and I have mine. My ideas. Esse mine aqui está substituindo o my ideas. Pronomes reflexivos. Bom, os pronomes reflexivos, na realidade, eles não são apenas reflexivos. Eles são pronomes reflexivos, pronomes enfáticos, certo? E recíprocos. Então, a gente tem que ter uma atenção grande, dependendo da colocação dele na frase. E também temos aquela famosa idioma, que eu posso pegar uma preposição, a preposição by, colocar na frente de um adjetivo, de um pronome possessivo, desculpe, e ele perde o sentido de um pronome reflexivo e ele passa a ser uma palavra, um idioma. Então, ele vai ter uma tradução totalmente diferente, que seria, por exemplo, by myself. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, ficaria por mim mesmo. Só que aí, quando eu coloco a preposição by e myself, isso pode ser yourself, himself, herself, enfim. Ela perde o sentido de reflexivo e passa a ser alone, que quer dizer sozinho. Então, a expressão idiomática, para quem não lembra, é uma palavra ou palavras que tem uma tradução totalmente diferente se a gente fosse traduzir ao pé da letra. Aí é uma expressão idiomática. Tá? Como, por exemplo, you're welcome. You're welcome quer dizer, ao pé da letra, seja bem-vindo ou você é bem-vindo. Mas eu posso muito bem responder uma tipo, thanks, you're welcome, quer dizer, obrigado, de nada. Então, nesse caso, é uma expressão idiomática, certo? Vamos continuar. Então, temos aqui, possui função de ênfase, reflexão e idiomática, como eu tenho falado anteriormente.
Então temos aqui. The girl herself cried a lot. A garota, por ela mesma, chorou muito. Então nesse caso aqui eu estou enfatizando a garota. Ela sozinha começou a chorar. Do nada. Então ela deve ter lembrado de alguma situação complicada da vida dela e ela começou a chorar. Mas não foi ninguém que fez ela chorar. Ela só lembrou de alguma coisa que aconteceu na vida dela. Então ele está enfatizando aqui a garota. Nesse caso aqui, ó, Todd cut himself yesterday. Verifique a diferença. Aqui está após o substantivo. Tá vendo? Está após o sujeito da frase. Verifique que o verbo vem depois. Nesse caso aqui, dessa outra frase, acontece diferente. Tem o sujeito, o verbo, depois vem o pronome reflexivo e depois o advérbio de tempo. Então, bora lá. Todd cut himself yesterday. Então, Todd se cortou ontem. Então, ele fez a ação de cortar e ele sofreu a ação de ser cortado. Quem fez a ação? Ele. Quem sofreu? Ele mesmo. Então, ele se cortou. É lógico, sem querer. Né? Estava lá fazendo uma salada, enfim, errou o tomate pelo dedo. Então, verifique que aqui o himself veio depois do verbo. E esse aqui, ó, herself, veio depois do sujeito. Então, aqui estou sendo enfático, tá certo? Enfatizando a pessoa. E aqui eu estou fazendo de reflexão, a ação de quem fez e quem sofreu, que foi o Todd. E temos aqui, ó, they washed the car by, preposição by, que se a gente fosse traduzir a ela seria preposição de autoria, meio de transporte e tal, né? Mas nesse caso, como ela está junto do pronome reflexivo, ela perde esse sentido. Então, eles lavaram carros sozinhos. Então, não teve ajuda de mais ninguém. Então, são eles, os reflexivos. Myself, eu mesmo. Yourself, você mesmo. Himself, ele mesmo. Herself, ela mesma. E itself, ele ou ela mesma. Produto neutro. Se você olhar com atenção, você vai ver aqui que todos terminaram em F. Quando eu vou colocar no plural, e aí a gente tem que lembrar de uma regrinha, que é o seguinte: toda palavra terminada em F ou FE, quando vai para o plural, ela é substituída, esse F ou FE, por VES. Então, por exemplo, seu self vai virar selves, tá? Vamos ver aqui. Ourselves, nós mesmos. Yourselves, vocês mesmos. E themselves, eles mesmos, tá? Verifica aqui a mudança, ó. Yourself, singular. Self. Yourselves, plural, tá? Mudou essa terminaçãozinha. Temos as funções. A ênfase, pronome reflexivo vem após o sujeito ou no final da oração, como eu tinha falado anteriormente, né? Aí tem aqui, the boy himself likes samba. The boy, que é o pronome pessoal, nesse caso aqui podia substituir por he, né? Himself, que é o pronome, nesse caso, enfático. Likes, que é o verbo. E samba, o complemento. Então, the boy himself likes samba. O garoto, por ele mesmo, gosta de samba. Então, ele, não foi ninguém que fez com que ele gostasse. Ele mesmo notou que gosta de samba. Nesse caso, eu posso colocar no final, ó, the boy likes samba himself. Também é um pronome de ênfase, tá? Um pronome reflexivo com função de ênfase, tá? Ele só é reflexivo mesmo quando ele está ao lado do verbo. Então, aqui, ó, reflexão, o pronome reflexivo vem após o verbo. The girl saw herself in a mirror. A garota se viu, né, se olhou em um espelho. Então, o verbo ver no passado, né? E herself, porque o pronome reflexivo é referente a the girl. E temos o idioma, aquela que eu falei, que é a preposição by, mais o pronome reflexivo, que tem o sentido de alone, sozinho. Então, temos aqui. The lady did the work by herself. A lady, a dama, a senhora, fez o trabalho sozinha. Ok?
reto e oblíquo, né? Aquela questão que eu já tinha falado anteriormente. Então temos um pequeno texto aqui. Saddam and Bush are treating one another. They forgot people and they tried to put them in the real forefront of this war. To save us from them, we will need another hero to kill both. Isso foi um texto da CNN. Então vamos aqui. Nesse caso as observações. There is and there are. Então o verbo de existir, né? Existir, haver. Representa o verbo haver no sentido de existir, portanto, não apresenta sujeito. Então ele só é usado na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. Tá certo? There is no singular, there are no plural. Então temos aqui o exemplo. To Paul and Fred, there is nothing to do. Paul and Fred, them. Adjetivo e pronome possessivo. Então aí temos um texto. The third division is a highly mobile, rapid response unity of the arms and airborne corps. Its weaponry includes the parará. Então nesse caso aqui o its, né, ele está como um adjetivo possessivo, porque ele veio no início do substantivo. Então aqui, ó, you see that these aggressors, the American and British and their allies. Então, novamente, adjetivo possessivo e depois o substantivo. Are third civilization, Vamos continuar. Pronome reflexivo. Então temos aqui, ó, themselves. Por quê? Porque eu estou falando sobre mulheres e homens de idade, né? Então, eles. Então, themselves. Então aqui, muitos desses mártires são crianças, mulheres e homens idosos, que eles não poderiam se proteger como os jovens poderiam, segundo o Mubarak. Então aqui, we still depend 100% on ourselves and we try to use the resources of ours. Então aqui, ourselves, pronome reflexivo, nós mesmos, 100% de nós mesmos. Nós ainda dependemos 100% de nós mesmos. E aqui nós tentamos usar os recursos, os nossos recursos. Então, ours, nesse caso foi colocado com S porque está como pronome possessivo e não adjetivo possessivo, porque pode verificar aqui que não tem nenhum substantivo após. Ok? Então é só isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima.